meus irmãos e irmãs. A palavra de Deus neste domingo nos recorda de uma atitude muitas vezes esquecida. Aqui não se fala em agradecimento, mas algo bem mais profundo. Nós ouvimos do segundo livro dos Reis como o general Naamã, sírio, portanto um homem de outro povo, não do povo hebreu, que tinha outros deuses, busca a cura porque ouve falar que por meio do profeta Eliseu, Deus poderia curá-lo. E Naamã, o sírio, general, homem muito importante, recordemos que no passado os generais destes povos eram os verdadeiros governantes. Ele está em uma situação a mais deplorável. Ele está com lepra. E todo leproso, não só entre os hebreus, devia afastar-se do convívio humano. Portanto, significa perder tudo o que tem: família, casa, cargo, poder, e afastar-se. E por isso buscava insistentemente a cura. Certamente Naamã, o sírio, deve ter buscado entre os seus deuses, entre os seus sacerdotes, deve ter feito 1001 receitas para curar-se, e não obteve a cura. Quando ele vai até o profeta Eliseu, diz a palavra de Deus, o profeta Eliseu, inspirado por Deus, lhe pede uma coisa muito simples: que se banhe 7 vezes no rio Jordão. Isso deve ter desconcertado Naamã, o sírio, porque ele se queixa. Ele diz: mas lá na Síria nós temos rios verdadeiros, não este riacho aqui, que é o rio Jordão. Em alguns pontos o rio Jordão bate um pouco acima da canela, às vezes um pouco acima da batata da perna. E ele diz: lá na Síria nós temos rios caudalosos, tão grandes, prontos para a navegação, e ele me manda banhar-me aqui, neste riacho, neste arremedo de rio. Naamã, irritado, pensa em voltar para casa. Diz: isto é um sem propósito, isso não tem sentido. E então o servo de Naamã diz: e se o profeta te mandasse fazer uma coisa muito mais difícil, tu farias? Ele disse: sim, faria. Pois então faça o simples. Se faria o mais difícil, por que não fazer o simples? Naamã banha-se no rio Jordão e encontra-se curado. Completamente, diz a palavra de Deus, a sua carne se tornou tenra, nova como de uma criancinha. Um portentoso milagre da parte de Deus. E então o que faz Naamã, o sírio? Uma atitude que muitos que não têm a intimidade com Deus procuram fazer. Procuram pagar porque Deus me deu algo, agora eu quero pagar a Deus. Vou pagar o profeta de Deus, diz Naamã. Vou dar presentes, vou dar ouro, vou dar propriedades. E o profeta Eliseu diz: não aceito nada disso. Para quê? Para que tu entendas que a graça de Deus, como diz o nome, é graça. Não é vendível, não é comprável. Não se compra a graça de Deus. Não se vende a graça de Deus. E Naamã insiste. Até que o profeta fica irritado e diz: aqui não se vende nada, aqui não se compra nada. Portanto, Naamã, aí neste momento onde é confrontado, converte-se, muda de vida. E é isso que Deus quer, em paga, se podemos usar assim a palavra, pela cura, pela libertação, pela mudança em nossa vida. Diz Naamã: então permite que pelo menos eu leve a terra daqui, porque essa terra é santa. Permite-me que eu leve a terra daqui, a quantidade que 2 jumentos possam carregar, porque este teu servo já não vai mais oferecer sacrifícios aos outros deuses. Ou seja, Naamã descobre que há um único Deus. E aí há a conversão de Naamã, o sírio. A palavra de Deus nos fala de um outro momento de gratidão no Evangelho. O Santo Evangelho, segundo nos narra São Lucas, estes 10 leprosos, assim como Naamã, leprosos que deviam viver fora do convívio humano. Muitos leprosos viviam nas cavernas com outros leprosos e ninguém ia os visitar.
Tinham que ali viver do que conseguiam caçar no deserto ou no mato, e estes leprosos muitas vezes até viviam nas sepulturas abandonadas, porque não podiam mais ter convívio humano. Estes 10 leprosos, quando veem o Senhor passar entre a Samaria e a Galileia, saem ao seu encontro, mas param à distância. Não ousam chegar perto do Senhor e de toda aquela comitiva que andava junto com o Senhor. E gritam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus apenas lhes diz, lhes ordena aquilo que prescrevia a lei de Moisés. Vão apresentar-se aos sacerdotes. Significa, já estão curados. Vão lá apresentar-se para que o sacerdote, verificando a pele que não tem mais lepra, lhes deixe voltar ao convívio familiar, ao convívio humano. Estes 10 leprosos seguem o seu caminho, mas apenas um retorna. E justamente esse um não era do povo de Deus, era um estrangeiro, era um samaritano, diz a palavra de Deus. Aqueles vizinhos dos hebreus com os quais eles mais se digladiavam, aqueles que eram considerados inferiores aos animais. Este samaritano reconhece a cura. Os outros também reconheceram em si a cura física, mas não receberam a cura espiritual. Ou se receberam mais tarde, mas o Evangelho não narra que um, percebendo que sua vida também mudou espiritualmente, reconhece que Jesus é Senhor, que cura. E este um volta e o Senhor pergunta: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não que o Senhor quisesse agradecimento, não que o Senhor buscasse este agradecimento, mas Jesus aqui está dando para todos aqueles que o acompanhavam e para nós uma lição. Esta cura que tanto buscamos, e quantas vezes buscamos a cura dos males físicos, as soluções para os nossos problemas humanos, será que ela está condicionada à compra e venda? É uma pergunta que devemos nos fazer constantemente. De vez em quando, especialmente nas romarias e nos grandes encontros, encontramos pessoas que dizem: Padre, prometi que se conseguisse um emprego, vou pagar uma vela do meu tamanho. Deus precisa dessa vela? Deus vai te dar a cura se receber essa vela? Deus está à venda? Deus está à compra? Ou antes Ele quer que, uma vez tu tendo recebido a graça, tu mude o teu coração, te volte totalmente a Ele e faça a vontade dEle, que é servi-lo e servi-lo nos irmãos. Quantas vezes, me recordo quando morava em Portugal e fui uma vez ao Santuário de Fátima. Muitas pessoas jogavam as suas velas atrás de uma parede incandescente de fogo. Não havia nenhum lugar para colocar as velas em pé. Aquilo era uma labareda como um inferno, um cheiro horrível de cera. E as pessoas achavam que assim estavam pagando, e aí vem a palavra popular, pagando uma promessa. Esse dinheiro não seria mais bem investido se dessemos aos pobres, se acolhêssemos e alimentássemos o faminto? Recordemos o Papa Francisco, recém-eleito Papa. Centenas de jovens e adultos argentinos quiseram ir para, como dizemos, a posse, a entronização do Papa. E ele deu um conselho: não precisam vir, rezem comigo de lá, usem esse dinheiro, que é muito para ir à Europa, para ajudar os irmãos mais necessitados. É esse o espírito do Evangelho. Me recordo quantas vezes nós estamos aqui celebrando a Santa Missa, o ato mais solene, mais importante, aquele que mais agrada a Deus, instituído pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, não só aqui na nossa paróquia, como em outros lugares. E vemos alguns fiéis que saem do banco e vão acender uma vela num canto. Está perdendo tudo pelo acessório, deixa o principal pelo acessório. Então aqui devemos nos perguntar: que tipo de gratidão o Senhor quer de nós?
Que tipo de gratidão? É uma gratidão produtiva. Não é aquela gratidão que no nosso aniversário nós recebemos o presente e dizemos, não precisava. Todo mundo diz isso, não precisava. Claro que não precisava, mas o amor obriga a dar algo, não a obrigação social. O amor nos obriga a agradecer diariamente ao Senhor pelos inúmeros benefícios que dele recebemos. Uma das coisas o Senhor nos pediu, podemos dizer assim, em gratidão por todos os bens que temos recebido. Pregar o Evangelho a todas as criaturas. Nós ouvimos São Paulo, que estava algemado na sua prisão, dizendo, eu estou prisioneiro por causa do Evangelho. Eu fui preso por pregar nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Evangelho não está preso. A palavra não está presa. Ela deve tomar as ruas, deve tomar o mundo. E Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, confia esta mesma palavra aos outros. Aquilo que nosso Papa diz, a alegria do Evangelho. Quem recebeu o Evangelho, quem recebeu a Boa Nova, tem a obrigação de amor, de levá-la a outros. Seja de que forma for, levá-la a outros. E aqui recordemos, estamos no mês das missões. As missões é algo para o ano inteiro, mas estamos no centro das missões em outubro. E é obrigação de todo cristão ser missionário, porque a igreja é missionária. Como é que nós vamos fazer missões? Alguns vão para outros continentes, outros vão para longe. Precisamos ir para longe, olhando a nossa realidade. Somos todos cristãos praticantes ou ainda entre nós, na nossa rua, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, ainda há muito pagão que recém foi batizado? As missões começam aqui. Bagé também é território de missão. E digo mais, o Brasil inteiro é território de missão. Então, eu e tu devemos ser missionários. Aonde? Na minha casa, começando. Depois, entre meus vizinhos. Recordemos aqui pequenos atos que não parecem tão importantes, porque não dão à vista, não são matéria de jornal, não aparecem entre as notícias da televisão. Quantas senhoras que são missionárias, seja da Mãe Rainha, seja dos legionários, seja de tantos movimentos do apostolado, que vão, levam a capelinha, ou mesmo vão rezar, ou mesmo vão visitar um doente. Aí estão fazendo missão. Aí estão levando a presença e a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que Ele nos pede. Não nos pede, não nos deixa acomodados de ter uma fé para mim. A fé não é para mim. A fé é difusiva. Ela se expande e deve ser expandida. Não deve ser algemada. Diz São Paulo, se com Cristo morremos, com Ele viveremos. Se nós ficamos firmes na fé, com Ele reinaremos. Se nós negamos a Cristo, Ele nos negará diante do Pai. É uma promessa do próprio Senhor. Porém, se nós somos infiéis ao Senhor, Ele não pode ser infiel, porque Ele cumpre as suas promessas. Ele não pode negar-se a si mesmo. Não algememos a palavra de Deus. Levemos a palavra de Deus, levemos por nosso modo de viver, pelo nosso modo de ser, a toda a criatura. E ensinemos aos mais novos a grande graça de ser gratos. Nós vivemos em uma época que as pessoas já não sabem ser gratos. Elas acham que tudo tem direitos. Mas eu tenho direito de tal coisa. Muitas vezes, algumas pessoas dizem, eu quero uma missa, e eu pago tanto. E eu tenho que dizer, eu não me vendo e Deus não se vende. Porque ainda não entendeu que a palavra de Deus, a Eucaristia, não se vende, não são objetos de comércio. Muitas vezes, em um dia em que o padre tem outras atividades ou outra missa em outro lugar, chega alguém e diz, mas eu quero tal dia. O padre não é um funcionário, ele é um servidor, e a um servidor se pede que sirva, não se obriga a dinheiro ou a preço. Isso nós devemos recordar muitas vezes. Qual é o direito, quais são os deveres? Acima dos direitos e deveres cristãos, nós temos
um dom recebido do Espírito Santo, o dom da gratidão, sermos gratos. Vejam quantas coisas diariamente temos a agradecer ao Senhor. Se nós fôssemos enumerá-las, ou como se diz, colocar na ponta do lápis, temos mais coisas a agradecer do que a pedir. E muitas vezes aquilo que pedimos, já recebemos, ainda não percebemos. Estamos numa busca desenfreada de direitos, de ter, e não percebemos que já até recebemos. Está ali, conosco, a graça. E ainda não percebemos. Que o Senhor abra o nosso coração à gratidão. E a gratidão deve ser recordada de modo especial no mês das missões. No mês das missões, no último, penúltimo final de semana, costuma-se fazer a coleta das missões. Não é necessário dizer, como sempre, sejamos generosos. Por quê? Porque este dinheiro, que para nós pode ser suado ou não, nossas moedas ou não, é o dinheiro que vai manter as missões por todo o mundo. E mais ainda, há inúmeros orfanatos, creches, asilos, que são mantidos com este dinheiro, com aquelas moedas que pingam ali no domingo das missões. Esse dinheiro é repassado ao Santo Padre, e quantas vezes nesses países em guerra são construídos poços para água, ambulatórios de medicamentos, porque a palavra de Deus nos obriga a servir a todos, independente de serem cristãos ou não. Independente de serem cristãos, a caridade, que só é possível na Igreja do Senhor, ela é expansível, ela vai a todos. Não interessa se é preto ou branco, rico ou pobre, se é católico ou não é católico. Nós temos a obrigação de ajudá-los como este Naamã sírio, que encontrou o Senhor em meio à ajuda, como estes 10 leprosos, do qual apenas um foi grato ao Senhor. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor receber também esta graça de sermos gratos diariamente, de não estarmos naquele grupo dos 9 leprosos que não perceberam a ação de Deus na sua vida. Sejamos este um ex-leproso, sejamos este um ex-Naamã leproso. Vejamos quanta lepra o Senhor já tirou de nós, quanta sujidade, e quanto Ele já nos aproximou dele. Agradeçamos ao Senhor e peçamos a cada dia que nos dê o discernimento de sermos gratos, de com palavras e ações manifestarmos o Evangelho ao mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.